Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Olá para todos! Eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo e com meu namorado há uns 11 anos atrás. Talvez haja alguns céticos por aí que possam não acreditar no que aconteceu. Porém, eu estou aqui para falar o que aconteceu mesmo e que é tudo 100% verdade. E essa história pode não ser assustadora. Porém, é muito estranha e esquisita. O meu namorado e eu tínhamos acabado de arrumar um lugar para morarmos juntos. A casa tinha sido construída há uns 50 anos, mas o aluguel era barato e nós estávamos bem contentes. A casa era bem aconchegante e gostosa. E nós tínhamos 2 peixinhos dourados. E não fazia muito tempo que tinha saído aquele filme, Um Peixe Chamado Wanda. Então, decidimos chamar um dos peixes de Wanda. E o outro nós chamamos de Tubarão. Uma noite, decidimos ir dormir lá pelas 11 horas. E nós tínhamos um telefone fixo perto da cama, e ele tocou. O meu namorado atendeu e falou alô algumas vezes, e então desligou. Ele estava com um olhar estranho, e o cabelo da minha nuca se arrepiou todinho. Então o telefone tocou de novo. O meu namorado continuou falando alô. Ele perguntou quem estava falando, e em seguida desligou o telefone todo bravo. Ele me disse que era uma mulher que ficava falando sem parar. "O meu nome é Wanda. Essa é minha casa. Por favor, me ajudem." E a mulher ficava somente repetindo isso. "O meu nome é Wanda. Essa é minha casa. Por favor, me ajudem." A voz dela estava bem longe. E também havia muita interferência na linha, feito um rádio fora de estação. O telefone tocou de novo e aconteceu a mesma coisa. E eu estava começando a ficar bem assustada. Então eu gritei para o meu namorado: "Desliga o telefone!" E então ele desligou. E depois disso fomos dormir. Na manhã seguinte, eu acordei antes do meu namorado como de costume. Levantei e fui para a cozinha preparar o café. E quando eu cheguei lá, tinha um dos meus peixinhos no chão, a Wanda. Ela estava morta. Eu chamei o meu namorado para ele ver. E quando ele viu, ficamos em choque. E então nos lembramos da ligação da noite anterior. A Wanda provavelmente havia pulado para fora do aquário, como ela já tinha feito milhares de vezes antes. Porém,
eu sempre a colocava de volta no aquário. Nós estávamos em choque. Enterramos ela e nos despedimos dela. E por mais incrível que essa história toda pareça, é totalmente real. Boa noite. Este relato ocorreu em meados dos anos 50, com meu avô e minha bisavó. Eles moravam em uma cidadezinha do interior de Minas, em uma fazendinha para ser mais preciso. O meu bisavô trabalhava na cidade como feirante e às vezes ficava dias longe de casa, devido às longas viagens. Acontece que quando meu avô era pequeno, com uns 3 anos de idade, ele era muito imperativo e a sua mãe não sabia mais o que fazer com ele. Então, ela, muito nervosa, xingava muito a criança e contava histórias de terror para assustar o garoto. E muitas das vezes, ela o amedrontava, dizendo que o Saci viria lhe pegar e o levar para a mata. Ele ficava com muito medo. E acontece que certo dia, a minha bisavó estava voltando com o meu avô da missa, e era de manhã. A estrada era de terra e pouco movimentada. A minha bisa logo notou que por ela passou um homem de pele bem escura, e o meu avô, criança com apenas 3 anos, dizia apavorado: "Olha, mãe, é o Saci." Ela ria porque parecia mesmo, e dizia para o filho que aquele não era o Saci. Então, a criança começou a chorar, e foi quando a minha bisa olhou para trás, na direção do homem, e foi aí que ela pôde ver que o homem estava parado na estrada a encarando. Ele tinha somente uma perna, e os seus olhos eram vermelhos como brasa, e os seus dentes eram longos e afiados. Ela pegou o meu avô nos braços e saiu correndo com ele para casa. O Saci a perseguia gritando, dizendo que queria a criança, que ela havia dado para ele. Aquilo foi um tanto assustador, mas passado algum tempo, a minha bisa esqueceu desse fato e o meu avô continuava mais arteiro ainda. E a minha bisa sempre dizia que o Saci voltaria novamente para buscá-lo. Até que certo dia o meu avô adoeceu, e naquela época doença de criança era sempre quebranto. E para quem não sabe o que é quebranto, é um tipo de mal-olhado ou olho gordo. Enfim, a minha avó o levou a uma benzedeira. A mulher o benzeu e disse que foi a minha bisa que pôs quebranto no meu avô, por sempre xingá-lo e amaldiçoá-lo. Acontece que a minha bisa pegou meu avô e foi embora para casa. No dia seguinte, o meu avô já havia melhorado bastante, e por volta das 17 horas, um senhor bateu na porta da casa da minha bisa. Ela atendeu e o senhor perguntou se o menino ainda estava doente. O senhor era um velho de pele bem escura e fumava um cachimbo e estava todo de branco. A minha bisa achou que talvez a benzedeira o tivesse mandado ali e respondeu ao senhor que o meu avô já havia melhorado bastante. O senhor pediu para entrar e olhar o garoto. E antes mesmo da minha bisa responder que sim ou que não, o senhor já foi entrando e indo na direção do garoto. O garoto começou a gritar assustado assim que viu aquele senhor. E foi aí que o gato de estimação da família,
que estava dormindo em um dos quartos, se assustou com a gritaria. E como o gato é muito curioso, ele foi até lá. O gato se chamava Pompeu. E quando ele viu aquele senhor brigando com chutes e socos com a minha bisa para pegar a criança, o Pompeu avançou no senhor o mordendo e o arranhando profundamente. O senhor saiu correndo, e quando ele saiu no terreiro da casa, deu um redemoinho em volta do homem, e assim que o redemoinho passou, o senhor havia se transformado no Saci. Ele deu uma risada macabra e saiu pulando para a mata, dizendo que voltaria para pegar a criança. A minha bisa, muito assustada, retornou até a benzedeira e contou a ela toda a história. Então a benzedeira fez uns trabalhos de magia para ajudar a minha bisa e passou uma oração para ela recitar na mata ao entardecer. E assim ela fez. Acontece que no outro dia cedo, a minha bisa foi até o rio que ficava ali perto para lavar roupas. E assim que ela chegou no rio, um pouco ao longe, perto do mangue, ela viu uma enorme sucuri engolindo algo negro que a princípio ela achou ser um bezerro. Quando ela chegou mais perto, ela viu que a sucuri engolia o Saci. Sim, por mais incrível que pareça, a cobra engolia o Saci. E ele ria enquanto estava sendo engolido e dizia para a minha bisa que isso não havia acabado, que ele voltaria. A minha bisa ficou ali assistindo aquela cena para ver se realmente a cobra engoliria aquela coisa e acabaria com o tormento dela. E por fim, a cobra engoliu o Saci com muito sacrifício. E como se isso já não fosse bastante surreal, a cobra virou para a minha bisa e disse: "Está feito, ele não irá mais te incomodar." A minha bisa saiu correndo para casa e pouco tempo depois o meu bisavô volta de viagem. E daí ela ficou bem mais tranquila, mas não contou nada do ocorrido para ele, pois sabia que ele não acreditaria. Bem, acontece que no domingo de manhã ele saiu para pescar. E quando chegou da pescaria, ele contou para a minha bisa que encontrou uma sucuri morta na beira do rio. E que a sucuri estava com a barriga aberta, como se algo abrisse a sua barriga de dentro para fora. A minha bisa ficou pálida assim que ouviu a história. Ela se aprontava para sair, pois ia até a benzedeira. E foi aí que bateram na sua porta. Ela, com muito medo, foi atender, e era a benzedeira. A mulher dizia que o feitiço para afastar a criatura não havia funcionado, pois as velas do trabalho não queimavam, e era só ela acender as velas, e as velas se apagavam sozinhas sem nenhuma explicação. A minha bisa contou toda a história para o meu bisavô. Bem, ele de cara não acreditou. Porém, naquela noite, eles foram acordados com pedras no telhado, risadas macabras que vinham de fora da casa, e quando meu bisavô saiu lá fora para ver, ele presenciou uma criatura negra andar pela parede do lado de fora da casa como uma lagartixa, e em seguida ir para o telhado. Ele voltou correndo para dentro de casa, trancou tudo e começaram a orar. E aquela livuzia só parou quando o dia amanheceu. No dia seguinte, o meu bisavô não quis nem saber de continuar ali naquele lugar. Juntou as suas coisas e partiu com a sua família para a capital. E isso foi até bom para ele, já que ele trabalhava ali como feirante. Tempos depois, eles venderam o sítio, mas o lugar está abandonado até os dias atuais. Mas o motivo ninguém sabe. Boa noite.
Na nossa família, são os gatos que nos adotam, não o contrário. Mas normalmente eles ficam menos de 1 ano. A mulata foi o único gato que escolheu ficar conosco permanentemente. Nós acreditamos que ela veio de um lar onde a maltratavam, porque sempre que alguém chegava perto dela, ela ficava meio assustada e defensiva, e demorava para ela confiar em alguém. Ela tinha uma pelagem muito linda, totalmente negra. As pessoas sempre falavam que ela era muito bonita. E quando nos mudamos de casa, nós ficamos com medo de que ela tentasse achar o caminho para a antiga casa e se perdesse tentando voltar para lá. Pois ela fica solta e sai e entra da casa quando ela quer. Porém, ela nunca fez isso. Alguns meses depois da minha mãe se mudar para a casa nova, nós descobrimos que a mulata tinha câncer no lado esquerdo da boca e na garganta. Nós não tínhamos ideia do quão sério era, mas já sabíamos que ela não estava bem. E quando a minha mãe chamou o veterinário para a casa dela, a mulata já estava tendo dificuldades para engolir a comida. E também estava com fortes dores. A minha mãe ligou para mim e para a minha irmã para vermos a possibilidade de sacrificar a mulata. Porém, ela não conseguiu falar com nenhuma de nós duas. Então, a minha mãe fez a difícil decisão de colocar ela para dormir, enquanto o veterinário ainda estava lá. O veterinário foi muito bom com ela, segundo a minha mãe, e fez tudo sem que ela sentisse dor nenhuma. A minha mãe ficou muito chateada por não ter tido uma chance de dizer adeus para a mulata. E nós três tivemos uma discussão muito séria por telefone depois. Bem, eu vi como a minha irmã se sentia, mas também vi como a minha mãe se sentia. E levaria meses para qualquer uma de nós ter a coragem de ir ao veterinário para sacrificar ela. Bem, eu estava triste, mas aliviada. A minha mãe, no entanto, chorava muito ao final da discussão, e no final já estava duvidando que tinha feito a coisa certa. Ela falou que não podia ficar mais no telefone. Eu fui até a cidade para visitar ela no final de semana seguinte. Ela me falou que na mesma noite que discutimos, ela sentiu o seu colo quente enquanto estava sentada no sofá se sentindo culpada. E era o tipo de calor que irradiava de um gato. Ela olhou para baixo para ver o que era, e por alguns segundos ela pôde ver a mulata, antes dela desaparecer e o calor também. A minha mãe falou que o seu lindo pelo negro estava brilhando com o reflexo da luz e que ela parecia feliz. Naquele momento, ela parou de se sentir culpada pela decisão que tomou, sabendo no seu coração que foi o melhor para a mulata. E desde que a mulata morreu, eu ocasionalmente ouço miados pela casa enquanto eu visito a minha mãe. E quando eu vou subir a escada, eu olho para o primeiro degrau, que era o lugar favorito da mulata para descansar, e tenho a impressão de que ela ainda está ali. Boa noite.